Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 12 feminicídios acontecem por dia no Brasil. Uma triste realidade para as mulheres, que são a maioria da população do país. Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. O país não para de crescer. São mais de 209 milhões de brasileiros e mais da metade são mulheres. Elas representam uma população que já passou da casa de 100 milhões. E ainda assim, os casos de violência contra as brasileiras só aumentam. No Brasil, 1 a cada 4 mulheres passou por um tipo de violência só no ano passado. Uma taxa de 27,4%. Ainda assim, só 68 mil foram divulgados pela imprensa. Polícia militar. Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Pouco mais da metade das vítimas denunciou o agressor ou procurou ajuda. Os números são de uma recente pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostrou mais. Dentre os casos de agressão, 42% aconteceram dentro do ambiente familiar, partindo de quem deveria proteger: pais, maridos, namorados ou ex-companheiro. A primeira delegacia como esta, destinada ao atendimento a mulheres, foi criada há mais de 30 anos. Hoje, são centenas espalhadas pelo país. Esse crescimento se deu, infelizmente, pelo aumento do número de feminicídios, que são os crimes praticados contra a mulher por discriminação. No Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Um total de 12 assassinatos por dia. Nosso país ocupa a 7ª posição entre as nações mais violentas para as mulheres, de um total de 83 países. E o motivo para tanta atrocidade... Eu posso citar alguns exemplos para você de feminicídio. Por exemplo, marido que mata a mulher porque o jantar não estava pronto. Parece mentira, mas é muito comum casos de feminicídio nesse grau. Segundo, marido que não aceita a separação quando a mulher chega àquele último estágio e pede a separação do marido. Muitas mulheres morrem por essa razão. A Lei Maria da Penha veio para proteger as mulheres. Criada em 2006, ela serve para prevenir, punir e erradicar a violência contra elas. Mas o que chama a atenção é que, muitas vezes, apesar das agressões, algumas vítimas não se dão conta de que a violência pode ser fatal e acabam não denunciando o agressor. E, de repente, a mulher se vê inserida num ciclo de agressões que é repetido e causa medo e paralisa a vítima. Isto é que permite você pensar o ciclo da violência, em que o homem descarrega a sua raiva de uma forma não verbal, às vezes verbal, mas, enfim, não é argumentativa, não é racional, ela é humilhando, batendo emocionalmente ou jogando na parede, enfim. E depois que ele faz isso, ao mesmo tempo como ele tem uma relação afetiva e não quer perder a mulher, ele pede desculpas. Para buscar ajuda, a mulher pode procurar qualquer delegacia de polícia. Porém, se procurar a delegacia da mulher, ela terá todo o amparo psicológico, jurídico, que as delegacias especializadas estão preparadas para receber mulheres que estão em situação de violência doméstica. Mas ela pode fazer boletim de ocorrência em qualquer delegacia, é bom deixar isso claro. No Ministério Público, Defensoria Pública, Centro de Atenção à Mulher, e é importante que toda mulher tenha em mente o Disque 180. Não só mulheres, ou como qualquer cidadão que não compactue com a violência. Ele pode ter o número 180 sempre anotado, que é como se fosse um disque denúncia. Dar um basta na violência contra a mulher não é fácil. Por isso, é necessário que toda a sociedade se junte para lutar contra essa barbaridade. Os poetas comparam as mulheres às mais lindas rosas. Por isso, não podemos deixar essa flor murchar. E o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, rebateu as críticas ao decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro, que ampliou e facilitou o porte de armas de fogo no país.
O ministro afirmou em entrevista à Rádio Gaúcha que está negociando com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para manter o decreto da maneira como foi enviado pelo governo. Segundo Onyx Lorenzoni, o texto passou por uma análise criteriosa pela equipe jurídica do Palácio do Planalto e não apresenta nenhum ponto inconstitucional. A afirmação é uma resposta aos pareceres elaborados por técnicos da Câmara e do Senado, que afirmam que o decreto tem pontos ilegais. Segundo as análises, as mudanças só poderiam ocorrer se fossem feitas por uma nova legislação. A discussão já foi parar no Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber deu um prazo de 5 dias para que o governo dê explicações. A decisão atende a uma ação de um partido que questiona a constitucionalidade da medida. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a polêmica e disse que a questão é simples. Se o decreto for inconstitucional, tem que deixar de existir. O presidente disse que quem vai dar a palavra final vai ser o plenário da Câmara ou a Justiça. Os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e do Paraguai, Mário Benítez, lançaram ontem a pedra fundamental da construção da segunda ponte entre os dois países. A cerimônia foi realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná. A ponte será construída sobre o rio Paraná e vai ligar Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Puerto Presidente Franco. O objetivo é desafogar o intenso fluxo na Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu à Ciudad del Este, e estimular o desenvolvimento regional. A previsão é que a obra comece ainda no primeiro semestre e seja concluída em 3 anos. É uma alegria e um dia histórico para o nosso Estado e para o nosso país poder, de alguma forma, novamente, após 53 anos, nos unir em cima de um projeto que vai mudar a história de mobilidade desses dois países. O presidente paraguaio, Mário Benítez, destacou os benefícios que a Ponte da Amizade, construída há 54 anos, trouxe para ambos os países. Segundo o chefe de Estado, a nova estrutura vai promover benefícios semelhantes e abrir um novo tempo de prosperidades para as duas nações. Temos que volver a creer em nós mesmos. Creer en nuestras naciones, creer en nuestra gente. Y estoy seguro que este va a ser el inicio de gran prosperidad para la hermana República del Brasil y para mi querido país, la República del Paraguay. As obras da nova ponte da integração vão custar 462 milhões de reais e o valor será custeado pela Itaipu Binacional. Como é bom ter países vizinhos e amigos como esse do Estado do Paraguai. Juntos, somamos forças. Juntos, proporcionaremos dias melhores aos nossos povos. E para nós, como políticos, não existe prêmio maior do que a satisfação do dever cumprido. Não há momento melhor do que esse, do que estamos vivendo no Brasil e no Paraguai. E nós temos aqui e ali do outro lado tudo para sermos muito, mas muito melhores do que fomos até o presente momento. E esse entendimento, essa nova relação que temos, essa harmonia, essa irmandade, e sempre tendo Deus acima de tudo, cada vez mais seremos mais felizes. Meus amigos, meus irmãos, agradeço a Deus pela minha vida, agradeço a Deus pela missão que tenho e pelos vizinhos que temos. E o Ministério Público Militar denunciou nesta sexta-feira 12 militares pela execução de um músico e de um catador em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro, no mês passado. Os militares foram denunciados pelos crimes de duplo homicídio qualificado, tentativa de homicídio e omissão de socorro. Agora, caberá à Justiça decidir se abre a ação penal contra os suspeitos. Segundo informações do Superior Tribunal Militar, foram disparados 257 tiros de fuzil e de pistola contra o veículo. O músico Evaldo Rosa dos Santos morreu na hora. A família dele também estava no veículo. O automóvel foi atingido por 62 disparos. Os agentes disseram que confundiram o carro da vítima com o de assaltantes. Um catador que tentou ajudar a vítima também foi baleado e acabou morrendo uma semana depois.
Para o Ministério Público Militar, os agentes agiram com excesso. 9 militares estão presos preventivamente. Na quarta-feira, os ministros do STM iniciaram o julgamento de um pedido de habeas corpus, mas a análise foi interrompida por um pedido de vista. O placar estava 4-1 pela liberdade dos acusados. 10 ministros ainda vão se manifestar sobre esse pedido. A Receita Federal deflagrou ontem mais uma etapa da Operação Cronos, em shoppings populares da região central de São Paulo. Os agentes apreenderam 1,5 milhão de relógios piratas, cerca de 120 toneladas, um valor estimado em 150 milhões de reais. De acordo com a Receita Federal, as apreensões são fruto de contrabando. Após as investigações, os produtos serão destruídos. De janeiro até março, a Receita Federal já confiscou mais de 174 milhões de mercadorias piratas, um valor que representa 82% do que foi apreendido no primeiro trimestre de 2018 no estado de São Paulo. Os envolvidos responderão administrativamente e criminalmente. E o comércio varejista está otimista. Espera um melhor desempenho nas vendas com a chegada do Dia das Mães. Segundo o IBGE, o setor perdeu o fôlego e as vendas cresceram um pouco em março. As vendas do comércio varejista brasileiro cresceram apenas 0,3% em março, em comparação com fevereiro. Já em relação ao volume de negócios no ano passado, a queda foi de 4,5%. Segundo o IBGE, essa baixa interrompeu uma sequência de 7 meses de alta. Também foi a pior variação desde dezembro de 2016, quando o desempenho caiu 4,9%. Mas agora, com o Dia das Mães chegando, a expectativa do comércio é de alta nas vendas e melhores resultados nesses primeiros 6 meses do ano. Para a Confederação Nacional do Comércio, a data que é considerada pelo Varejo Nacional o Natal do primeiro semestre deve registrar um aumento real de 3,8% nas vendas em comparação com o ano passado. O volume significa movimentação financeira na ordem de 9 bilhões e 700 milhões de reais. O aumento nas vendas no comércio também deve gerar um número de contratação de trabalhadores temporários. Veja a seguir. Explosão em fábrica deixa pelo menos 4 mortos e 30 feridos, entre eles 18 menores na Colômbia. E mais, baleia beluga devolve celular que turista deixou cair no mar. Nós voltamos em instantes, até já! E nós estamos de volta a 8 horas e 46 minutos. Pelo menos 4 pessoas morreram e 30 ficaram feridas, entre elas 18 menores na explosão em uma fábrica com pólvora no oeste de Bogotá nesta sexta-feira. Segundo o Centro de Emergências da Secretaria de Saúde da capital da Colômbia, as pessoas feridas no incidente foram atendidas em centros médicos próximos. Entre os feridos há menores de idade que estudam em um colégio e em um jardim de infância próximos ao edifício de 3 andares onde ocorreu a explosão. O incidente ocorreu em uma empresa que produz um artefato com pólvora utilizado na prática do tejo ou turmec, um esporte tradicional de arremesso de discos metálicos na Colômbia. As causas do acidente estão sob investigação. E os Estados Unidos adotaram novas sanções contra funcionários próximos ao presidente Nicolás Maduro. A medida anunciada nesta sexta-feira é uma resposta direta à prisão de membros da Assembleia Nacional da Venezuela. As sanções significam que o Tesouro está congelando todos os ativos deles no controle americano e impedindo qualquer pessoa dos Estados Unidos de fazer negócio com eles. Também está incluído Iván Rafael Hernández, comandante da Guarda Presidencial de Maduro. As sanções atingiram ainda Manuel Christopher, chefe do Serviço de Inteligência da Venezuela. No entanto, Maduro o acusou de ter sido recrutado pela CIA há mais de um ano. Trabalhava como traidor infiltrado nos cargos que recebeu. O último que lhe entreguei foi o de diretor do SEBIN. Maduro disse que Manuel, mais cedo ou mais tarde, vai encarar a justiça. E a Venezuela reabriu ontem a fronteira com o Brasil após quase 3 meses.
O acesso oficial entre os países foi fechado por ordem do presidente venezuelano Nicolás Maduro em 21 de fevereiro deste ano. Em uma coletiva de imprensa, Tarek El Aissami disse que há um acordo com as autoridades brasileiras para converter a fronteira em uma zona de paz, estimulando a vida política, econômica, comercial e cultural. As fronteiras entre Venezuela e Brasil estavam fechadas há quase 3 meses. O fechamento foi determinado pelo governo de Maduro no dia 21 de fevereiro para tentar barrar a ajuda humanitária oferecida pelos Estados Unidos e por países vizinhos, incluindo o Brasil, que havia sido pedida pelo autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Nesta quinta-feira, o líder opositor acusou o governo de realizar um desmonte do parlamento venezuelano após a detenção de Edgar Zambrano, um dos 10 legisladores acusados pela fracassada rebelião militar contra o presidente. Guaidó disse que Nicolás Maduro utiliza o terrorismo de Estado para fazer crer que controla o país. A prisão do deputado também foi rejeitada pelo Grupo de Lima. A nota do grupo deixa claro que a decisão de retirar a imunidade dos opositores é arbitrária e que a constituinte chavista é ilegítima. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Até já!